Olá, seres do submundo. Como estão hoje? Tem tido ótimos pesadelos? Bom, galera, eu queria agradecer a todo mundo que manda palavras de carinho pra cá. Vocês realmente são muito importantes. Eu consigo manter esse podcast por causa dos patrões, mas o carinho também vem muito de vocês. Então, assim, muito obrigado mesmo. Não tenho como agradecer o tempo que vocês dedicam a ouvir o podcast, porque assim, é uma coisa que eu faço com muita dedicação, muito carinho, com muito apreço pra vocês, entendeu? Então assim, eu quero realmente que vocês realmente estejam se divertindo, estejam gostando, os feedbacks são maravilhosos, vocês são incríveis mesmo, não tenho como colocar em palavras o quanto vocês são incríveis. Então aqui, eu só quero agradecer mesmo ao que cada um de vocês faz. E também agradecer, lógico, eu não posso esquecer nunca, de agradecer aos patrões, que é por causa deles que o podcast continua existindo. Então assim, patrões, muito obrigado. E essa semana teve diversão lá no grupo dos patrões, hein? A gente achou alguns caras que tenta fazer trambique pelo WhatsApp, sabe? Que eles querem te enganar pra tirar teu dinheiro. Então a gente pegou e começou a zoar com eles. Claro que foi tipo um RPG de verdade. Eles escolhiam um destino e o que eu ia falar pra eles e saiu cada coisa bizarra. Então assim, patrões, vocês são incríveis sempre. E se você quiser se tornar um dos patrões, é só acessar o PicPay, o Patreon, o Catarse. O link tá na bio lá no Instagram também. Então assim, é só acessar e ver os possíveis apoios que você pode fazer pro podcast. Assim você ajuda o podcast a continuar existindo e ficar cada vez melhor. Mas eu já falei muito e muito rápido. Vamos pra nossa história? Começar a fazer alguns testes com podcast de áudio, de sensações. Então assim, quem conseguiu ouvir esse podcast no escuro ou de olhos vendados só com áudio, tenta e depois me dá um feedback. Eu quero saber o que vocês têm a dizer pra mim, tá bom? Eu sou o Bruno Lima e esse é o Submundo Terror. Submundo Terror. As águas tropicais estavam quentes, mesmo em um mergulho noturno, mas Aaron ainda usava uma roupa de mergulho. Ele ligou a câmera de vídeo, acoplada à máscara, e apertou o botão de partida em seu relógio de pulso à prova d'água. 70 minutos. Apareceu em preto, contra um fundo cinza firme e rapidamente se transformou em 69,59, depois 69,58 e assim vai. A contagem regressiva havia começado. Ele apertou a máscara de mergulho contra o rosto e mergulhou na água. O brilho da lua minguante desapareceu em segundos, fraco demais para penetrar nas águas profundas do mar. A excitação de Aaron foi aumentada pela rica escuridão. Os fantasmas eram sempre mais ativos à noite. O tempo parou abaixo da superfície da água, onde a escuridão se expandia infinitamente em todas as direções. Bolhas subiram da máscara de Aaron enquanto ele exalava, dando uma última olhada no fundo de seu barco. Ele apontou uma lanterna para o vazio sob seus pés. O que ele estava procurando estava envolto na escuridão, 70 pés abaixo do fundo do mar. Era hora de começar a sua descida. Aaron aliviou a pressão em seus tímpanos continuamente enquanto afundava na névoa azulada escura. Levou apenas alguns segundos para atingir uma profundidade de 40 pés. Se ele estivesse no lugar certo, o convés do SS Ongala deveria estar visível abaixo dele. Mas só havia um azul enegrecido em todas as direções. Ele nadou em pequenos zigue-zagues, esperando o navio fantasma emergir da escuridão. Algo bateu na perna de Aaron. Ele largou a lanterna e virou-se para a carícia fria para ver uma sombra escura surgindo ao lado dele. Com os olhos arregalados e assustados, ele tentou gritar, jorrando o regulador de sua boca enquanto chutava violentamente para escapar da criatura. Enquanto a sombra se afastava, Aaron olhou para a escuridão atrás dela. Atrás dele, na frente, acima, abaixo, podia ser em qualquer direção. Ele percebeu uma queimação nos pulmões e o pânico aumentou. Estendendo o braço direito para cima e para baixo, ele procurou o regulador, finalmente batendo a mão contra uma longa mangueira que ele puxou para os lábios. A água salgada invadiu sua boca, enquanto ele pressionava a válvula de purga antes de respirar. Tremendo de medo, Aaron pegou a lanterna de seu longo fio e apontou para a escuridão. Uma enorme garoupa parava a poucos metros de distância, investigando o invasor em seu território.
Os músculos de Aaron relaxaram. Não só este peixe enorme era inofensivo, mas também era um sinal de que ele estava perto do recife artificial criado pelos destroços do Yongala. Ele seguiu o peixe em movimento lento, abanando sua lanterna para frente e para trás embaixo dele. 57 minutos e 18 segundos. Um calafrio percorreu a espinha de Aaron quando uma forma enorme se materializou no vazio. Os restos ocos do majestoso navio de passageiros assomavam sua frente. Escondidos em corais e sombras, o túmulo de 122 almas perdidas no mar há mais de 100 anos. Aaron verificou a câmera de espectro total, o gravador EVP, o medidor EMF no seu cinto. A sensação familiar de adrenalina corria em suas veias, levando-o adiante. Foi para isso que ele tinha vindo. Aaron nadou sobre o esqueleto incrustado de coral das molduras das janelas enferrujadas, onde peixinhos prateados entravam e saíam da escuridão. Ele usou pontos de referência ao longo do navio em busca de seu destino. O mastro de popa, a sala de máquinas e a cozinha estavam todas visíveis antes que um abismo negro perto da proa aparecesse à distância, que indicavam o local dos únicos ossos evidentes do naufrágio. Aaron avançou avidamente e entrou nas ruínas proibidas do SS Yongala, onde o grande vazio oceânico foi substituído por paredes escamosas de aço erodido. Suas mãos estavam firmes enquanto verificava o medidor EMF. As luzes ainda brilhavam em verde e nada além disso. 55 minutos e 23 segundos. Aaron começou sua varredura da sala. Ele precisava economizar pelo menos 10 minutos para uma subida segura, e o relógio estava correndo. A maior parte do conteúdo dentro do porão de carga havia se transformado em lodo há muito tempo. O chão estava vazio de crustáceos e serpentes marinhas rastejantes, mas não importava quantas vezes Aaron nadasse para frente e para trás. Ele não viu nenhum sinal de restos humanos. Sua busca continuou por tanto tempo que ele começou a se preocupar que os relatos de ossos pudessem ser uma farsa. Ele manteve sua respiração estável enquanto examinava metodicamente o chão. Justo quando Aaron decidiu sair do porão de carga para procurar em outro lugar, um objeto anormalmente reto refletiu no feixe de luz. Ele se aproximou e viu uma maçaneta na ponta dela. Devia ser o famoso osso do fêmur relatado por mergulhadores antes dele. A adrenalina voltou e ele foi em direção aos restos humanos sem nenhuma hesitação. Aproveitando sua flutuabilidade, ele parou vários metros acima do osso do fêmur enquanto verificava seu equipamento. Seria difícil discernir vozes fantasmagóricas em uma gravação subaquática, especialmente com o ronco de seu regulador, mas ele clicou no gravador EVP de qualquer maneira. O medidor EMF ainda estava no verde, então ele trouxe a câmera de espectro total para o rosto. Aaron tirou uma dúzia de fotos do osso do fêmur e seus arredores. Então, iluminou todas as direções para tirar fotos de todo o compartimento de carga. A escuridão do confinamento impedia sua lanterna, permitindo menos iluminação do que o azul infinito do mar aberto. Na escuridão, ele esperou. Caçar fantasmas era uma questão de paciência, e ele esteve em lugares assombrados suficientes sem ver ou ouvir fantasmas por horas. Sim, ele já era especialista nisso. 42 minutos e 28 segundos. As luzes EMF piscaram em amarelo. Aaron olhou ao redor com expectativa, animado para receber um alarme tão rápido, mas ele estava sozinho. As luzes amarelas voltaram a ficar verdes. 40 minutos e 2 segundos. Um som de arranhões reverberou pela água. Aaron não conseguia sentir de que direção aquilo vinha. 36 minutos e 18 segundos. Aaron ficou inquieto. Ele temia que sua descida perigosa tivesse sido em vão. 32 minutos e 43 segundos. O MF piscou amarelo novamente, mas apenas por um momento. Faltavam 20 minutos. O Yongala gemeu, sua estrutura de aço protestando contra a sepultura aquosa. Naquele momento, foi possível ouvir um grito infantil de socorro. A pele de Aaron formigou e ele girou a lanterna, pegando nada além de escuridão. Ele olhou para o medidor EMF,
mas estava apagado. Ele bateu na lateral dele com sua lanterna, tentando trazê-lo à vida. Como uma explosão de esplendor, uma dúzia de luzes amarelas piscou no escuro. O calor desapareceu da água, deixando-a gelada. Aaron não viu nada sobrenatural a olho nu, mas ainda tirou dezenas de fotos esperando que uma figura humana brilhante ou um anel de luz místico aparecesse quando ele revelasse os negativos na câmera escura. 24 minutos e 12 segundos. A sensação nauseante de tombar de um lado para o outro o dominou. Gritos infantis por socorro vieram de todas as direções, e o sangue de Aaron gelou até o núcleo. Apesar de sua experiência, a coragem de Aaron vacilou. O medidor EMF voltou a funcionar, piscando luzes vermelhas dessa vez. O pavor o dominou, e ele se dirigiu para o buraco no convés, olhando para trás uma última vez, em direção ao osso abandonado. Na escuridão, um rosto pálido ondulava como seda branca na brisa. Aaron parou sua subida e pegou a câmera. Essa poderia ser uma prova irrefutável de uma assombração, garantindo-lhe reconhecimento na comunidade de caça-fantasmas. O rosto desapareceu em segundos, mas Aaron parou perto da saída. Agora que estava mais perto de sua rota de fuga, sentiu-se seguro e decidiu ficar por mais alguns minutos. A visão de um fantasma o revigorou, mas as luzes do medidor EMF ficaram verdes e a temperatura das águas tropicais aumentou novamente. Sombras se moviam na escuridão, mas quando Aaron apontou sua lanterna para cada anomalia, ele viu apenas criaturas marinhas locais nadando. Um grupo de arraias manchadas planava no alto, logo além do buraco aberto do portão de carga, causando uma oscilação na água parada. Aaron apontou a lanterna para a parte de baixo branca deles, observando a graciosa ondulação de suas asas enquanto passavam. 13 minutos e 3 segundos. Hora de partir. Desapontado que 10 minutos se passaram e ele não viu mais sinais do sobrenatural, Aaron deu uma última olhada ao redor do porão de carga. Ele varreu a escuridão com sua lanterna uma última vez. Então, admitiu sua derrota e nadou em direção à saída escancarada acima. Aaron estremeceu de surpresa quando uma luz inundou a câmera. A temperatura despencou. Em estado de choque, ele perdeu a saída, batendo a cabeça no teto estilhaçado. Ele piscou contra o choque de dor, então viu claramente o porão de carga como estava em 1911, com mais de 100 passageiros agachados no canto com medo. O Yongala se inclinou severamente, gemendo enquanto balançava de um lado para o outro. Aaron flutuou sobre a cena, um observador sobre a visão impossível desses passageiros condenados, escondendo-se de uma tempestade nas entranhas de seu navio. Lamentos e choro encheram seus ouvidos, ecoando como um som oco das ondas em uma concha. A vertigem rasgou os sentidos de Aaron. Ele não sabia dizer se estava vendo o navio fantasma ou o verdadeiro Yongala. Apontando para o que ele esperava ser a saída, Aaron chutou contra a água gelada, tentando escapar dos pedidos de ajuda debaixo dele. O tempo estava se esgotando. Ele rompeu no calor do mar aberto, e a visão de peixes azuis e amarelos nadando entre os dedos suavemente ondulantes de um coral branco o trouxe de volta aos seus sentidos. 7 minutos e 20. De volta ao mar aberto, a velocidade era o inimigo. Ele devia subir lentamente para evitar a mudança de pressão rasgando seus pulmões em pedaços. Então, ele empurrou seus medos para dentro para serem tratados mais tarde. Aaron chutou suavemente contra a água, observando os destroços do Yongala desaparecerem sob seus pés. Ele manteve um olho em seu medidor de profundidade, lutando contra o desejo de correr para a superfície. Aaron pairou a 15 pés, sua parada de segurança final, observando o cronômetro para ter certeza de que ele ficou 5 minutos completos. Seu coração voltou ao normal. O mundo voltou ao que deveria ser, e sem nada para ocupá-lo além de seus pensamentos. O humor de Aaron mudou de medo para excitação. Todo seu equipamento estava intacto, e ele tinha certeza de provar que o naufrágio era assombrado. 3:23. Com o último adeus ao azul profundo sob seus pés, Aaron chutou em direção à superfície.
Ele olhou para cima, esperando que a parte inferior, em forma de marquês de seu barco, aparecesse. Mas ao invés disso, viu a forma perolada e esfumaçada de um navio fantasma de 120 pés pairando acima dele. Seu medidor EMF sacudiu por conta própria, flutuando até seu rosto e refletindo uma dúzia de luzes vermelhas piscando em sua máscara. O fantasma Yongla virou na água calma, atingido por uma onda invisível, e desceu sobre Aaron. A água rodopiava em uma corrente indomável, arrastando implacavelmente em direção ao fundo do mar. A enorme pressão em seu peito e ouvidos era incapacitante, e uma onda de água fria o abordou quando o navio fantasma colidiu com seus restos de 100 anos e desapareceu, deixando Aaron sozinho no fundo do oceano. "22 segundos. Aaron estava sentado no convés do SS Yongla, 20 metros abaixo, respirando seus últimos suspiros. Se ele subisse à superfície, a pressão rasgaria o tecido mole de seus pulmões, e ele morreria em agonia sozinho em seu barco. Era melhor ficar aqui. Ele soltou o fecho de impermeabilização do gravador EVP, inundando seu interior eletrônico com água salgada. Então, abriu o cartucho de filme de sua câmera. O ponteiro vermelho do medidor do tanque de oxigênio caiu para 0, e por trás do escudo de plástico de sua máscara, os olhos de Aaron se encheram de medo. Ao olhar uma última vez para a extensão infinita do céu azul, o regulador escorregou silenciosamente de sua boca.